Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. Nesta aula, iremos falar sobre pensão alimentícia. Para começarmos a falar sobre esse assunto, precisamos primeiramente ver o Código Civil que fala sobre pensão alimentícia. Bom, o artigo fala até o artigo 1694 até o 1700. Não necessariamente o departamento pessoal precisa saber disso, mas é sempre bom nos mantermos informados. O artigo 1694 fala: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender à necessidade de sua educação. Então, basicamente, o artigo fala que é garantido ao filho, por exemplo, o auxílio financeiro para que tenha condições de se alimentar, se vestir, estudar e cuidar da própria saúde. Também essa garantia pode vir de parentes, como eu havia dito, de cônjuge ou companheiros. O requerente é o que solicita o pagamento, cabendo à justiça analisar a possibilidade caso a caso, decidindo ou não pela concessão e os valores. Precisamos nos atentar que não há uma fórmula específica para estimular o valor a ser descontado mensalmente pela ação de alimentos. O cálculo leva em consideração as variáveis que é a necessidade, a necessidade financeira do requerente, a possibilidade que é quanto o alimentante poderá pagar, e a proporcionalidade, que é a divisão de contas mais igualitária possível, que levam em consideração a possibilidade de ambos. Até quanto tem que pagar a pensão alimentícia? Bom, para filhos menores de idade é comum que a pensão seja paga até aos 18 anos, com a possibilidade de ser estendida até os 24 anos, caso a pessoa, esteja ingressando no ensino superior. Mas são alguns casos que a pensão alimentícia é estendida, varia muito, então depende muito de cada caso. O departamento pessoal, quando ele recebe, para poder pagar a pensão alimentícia, não é diretamente o departamento pessoal que decide. O departamento pessoal, primeiramente, ele recebe uma ordem judicial entregue pelo próprio empregado, determinando a forma de pagamento, podendo ser um percentual sobre o salário ou um percentual sobre o salário menos o desconto de INSS e o IRRF, que é o imposto de renda, ou o valor fixo, entre outros. Precisamos ressaltar que a fórmula de cada cálculo irá depender, de cada caso. Então, é necessário ler o documento e configurar o sistema de acordo com o solicitado. No documento contará também a conta bancária do requerente e o prazo para depósito. Então, vamos aos cálculos para sabermos, quanto é que ele ficará e para sabermos também, como ficará na folha de pagamento o resultado e como é o passo a passo para fazermos este cálculo. Então, aqui eu coloquei um pequeno exemplo, lembrando que é só um exemplo, pode variar muito de acordo com o que você irá receber. É praticamente uma base do que você irá fazer para você não ficar um pouco muito perdida, quando você for fazer esse cálculo da pensão alimentícia. Um empregado com salário de 2.850, com direito à periculosidade de R$ 855, ele paga mensalmente de pensão 30% do salário, menos o valor do INSS. Sabendo que o INSS do empregado foi 369, qual o valor da pensão e qual o valor do IRRF, que é o imposto de renda? Aqui, então, temos um exemplo fictício para exercitarmos quanto à fórmula de cálculo necessário para acharmos qual o valor de pensão do dependente, com base nos valores que o colaborador recebe e também com base nos descontos necessários que, mais uma vez, vem da ordem judicial. No exemplo dado na tela, vemos que o colaborador recebe o valor de R$ 2.850
e com o mesmo também possui direito ao valor de R$ 855 de periculosidade. Sabendo disso, primeiramente nós devemos somar ambos os valores para então sabermos o valor total que o colaborador recebe, ou seja, 2.850 de salário mais 855 de periculosidade, que é igual a R$ 3.705. Após saber o valor total que o funcionário recebe, é necessário descontar o valor do INSS, que no exemplo dado é o valor de R$ 369,97. Para fazermos o desconto do colaborador, utilizamos o valor total de 3.705 que achamos anteriormente e subtraímos os 369,97, que é referente ao desconto do INSS. Logo, 3.705 menos 369,97 é igual a R$ 3.335. Por que fizemos esses cálculos anteriores? Fizemos para sabermos qual o valor restante do salário do funcionário quando aplicado os devidos descontos. A próxima etapa é achar o valor que será direcionado como valor da pensão. Então, tecnicamente, o funcionário recebia R$ 3.705 em folha, porém, com os descontos aplicados, o seu valor real é de R$ 3.335. Sabendo disso, o valor a ser aplicado como pensão é de 30% do colaborador, ou seja, 30% de R$ 3.335,03. Logo, se fizermos 3.335 multiplicado por 30%, teremos o valor de R$ 1.000,50. Esse valor de R$ 1.000 será destinado à pensão, ou seja, será depositado na conta bancária do responsável pelo dependente deste colaborador. Bom, agora que temos todos os valores definidos, seja de salário, de periculosidade, desconto de INSS e também desconto de pensão, precisamos achar a base do IRRF. Então, a base consiste em subtrair todos os valores descontados do colaborador, inclusive a pensão, e ao término comparar com a tabela de imposto de renda com os valores atualizados. Essa tabela aqui é o imposto de renda. Recomendo a você a ver se a tabela está atualizada, porque deveria cada ano essa tabela ser atualizada, só que ela não é atualizada desde 2015. Então, dependendo do ano que você esteja vendo, recomendo a você a ver se a tabela continua a mesma. Então, dando continuidade, em nosso exercício, por exemplo, o valor final ficaria da seguinte forma: 2.850 de salário mais 855 de periculosidade menos 369,97 de desconto de INSS menos 1.000 de pensão, que é igual a 2.334,53. Por fim, basta fazer o comparativo deste valor com a tabela do imposto de renda e analisar em qual faixa o colaborador está. Agora, iremos fazer o cálculo, a base do IRRF multiplicado pela alíquota, que é a porcentagem utilizada com base no valor que é o salário do colaborador, na qual ele se enquadrou. Nesse exemplo, faremos os 2.334,53, que é a nossa base do IRRF, multiplicado pelo 7,5%, que é a nossa alíquota, menos a parcela a deduzir, que também, de acordo com a tabela, é no valor de R$ 142,80, como eu havia dito. Logo, 2.334,53 é multiplicado por 7,5 menos 142,80, que é igual a 32,28. Esse valor, resultante em 32,28, seria descontado da folha de pagamento do funcionário, perante ao imposto de renda. Devemos observar
que é válido ressaltar que, conforme a Lei 9.430, que dispõe sobre a legislação tributária federal, traz no artigo número 67, fica dispensado a retenção de imposto de renda de valor igual ou inferior a R$ 10, incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual. Então, caso você fazer esse cálculo e dê menos que R$ 10, não é necessário cobrar este imposto. Neste cálculo aqui, que eu citei como exemplo, deu R$ 32,28, então esse valor será recolhido. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido e compreendido, né, o que é a pensão alimentícia e como fazer esse cálculo. Espero você na próxima aula e até mais.